Olá, boa noite, minha amiga Bira, linda, Júnia, Josi, Paulinha, Renato, meu amigo querido. Que bom ter vocês aqui comigo para a gente conversar hoje. Um bate-papo sobre trabalho, mas é sempre bom saber que os amigos estão aqui conosco. Marilândia, seja bem-vinda. Olá. Esperar mais um pouquinho para outras pessoas serem notificadas e chegarem aqui para conversar com a gente. Boa noite, Eliana. Bem-vinda à nossa conversa. Olá, Kati. Que bom que você veio. Boa noite, Gislana. Bira, minha amiga linda, sempre do meu lado. Júnia, você é ímpar. Corações para você também. Denise, boa noite para você. Boa noite, Gi. Olá, Jaque, bem-vinda. Denise, quem chega cedo vai ter o privilégio de me ver cumprimentar. Quem chegar mais tarde eu já não vou poder, porque eu vou estar falando. Então já não vai ter esse privilégio. Saudade também, Jaque. Quando passar a pandemia, venha me ver. Olá, Sam. Narinha, boa noite. Esteve comigo como convidada quarta-feira e hoje vem aqui bater esse papo comigo. Que bom que veio. Daiane, bem-vinda. Bem-vinda, Denise, aluna de Adileuza. Ela me disse que convidaria as alunas dela. Com muito prazer vou conversar com vocês. Olá, Fafá, quanto tempo? Boa noite, Willis. Muito obrigado por ter compartilhado o meu convite. Algumas amigas suas me adicionaram. Agradeço a você por participar. Já te vi, Willis, já agradeci. Boa noite. Olá, Jace, também aluna de Adileuza. Bem-vinda. Marilândia também, todas me adicionaram. Hoje a gente vai estar aqui um pouco, né, conversando acerca da minha experiência na área de saúde. Então, algumas pessoas aqui, né, me conhecem da docência, outros me conhecem da socioeducação. Eu tenho 3 frentes de trabalho. Boa noite, Bia, bem-vinda. Olá, Rosa. Vão chegando, vão chegando. Minha amiga Sinara, linda, boa noite, bem-vinda. Olá, Thelminha, quanto tempo? Então, eu gostaria de saudar, né, a vocês que estão presentes. Esses que chegaram primeiro têm o privilégio de ser saudados por mim nominalmente. A partir de agora eu já não vou poder. Olá, Renan, porque eu já vou estar concentrada no que eu vou conversar com vocês, tá certo? Mas quero desde já agradecer a vocês que dispuseram do seu tempo, né, para vir aqui escutar essa minha experiência. Eu tenho aqui amigos, eu tenho aqui amigos de infância, eu tenho aqui familiares, alunos de outras colegas, pessoas que nem me conhecem, e para mim é uma grande honra, né, que vocês tenham desprendido de um pouco de tempo para vir conversar comigo, tá? Eu vou falar um pouco dessa minha experiência na saúde. Então, vocês sabem que eu sou assistente social, né? E sou assistente social de uma unidade hospitalar de referência aqui no governo do estado da Bahia. Ela passou a ser referência de Covid a partir de março, tá? Então, boa noite, Luzia. Luzia nos coordena nessa experiência. Que bom que você veio. Seja bem-vinda. Boa noite.
Então, eu vou explicar um pouco para vocês, né, como foi essa mudança a partir do momento que a gente passou a ser um centro de referência Covid e falar um pouco dessa nossa experiência. Eu sou assistente social, sou graduada pela Universidade Católica aqui na Bahia, né? E eu tenho uma pós-graduação em administração hospitalar, ou seja, eu já estava ligada à área de saúde, mesmo quando eu nem trabalhava na área ainda, né? E tenho também uma pós-graduação em terapia comunitária e um mestrado em gestão social. Além dessa minha experiência na saúde, que eu vou conversar aqui com vocês hoje, eu também tenho uma experiência na socioeducação. Na saúde eu estou desde 2007, quando prestei concurso para a CESAB, e na socioeducação eu tenho mais tempo, já tenho 24 anos na Fundac e tenho 10 anos de docência na Unime, né? Então, ao longo desses muitos anos, são muitas histórias que a gente vai poder contar aqui. Bem-vinda, Vivi, boa noite, olá. Então, eu vou iniciar, né, falando um pouco como é esse serviço social na unidade de referência em que eu trabalho, que é o Hospital Ernesto Simões Filho, e resumir para vocês alguns avanços e mudanças, né, o que foi que a pandemia nos trouxe de novidade. A partir disso, eu vou tentar responder alguns questionamentos que vocês apresentem, né? Boa noite, Robério, direto do Rio de Janeiro, meu amigo, bem-vindo. E aí vamos pontuar, né, algumas experiências, algumas dificuldades, algumas mudanças e conversar um pouco com vocês sobre esse meu trabalho na saúde, né? Conforme eu já falei, eu vou pontuar que o assistente social ele é um profissional de saúde, né? E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a resolução 287 do Conselho Nacional de Saúde, ela é de 1998 e inclui uma série de profissões como profissional de saúde. E a primeira delas é o assistente social. Então, o serviço social, ele faz parte do grupo de profissionais interdisciplinares no trabalho com a saúde. É por isso que nos intitulamos profissionais de saúde. Então, isso cabe para o bioquímico, isso cabe para o enfermeiro, isso cabe para o fisioterapeuta e também para o assistente social, né? Então, eu vou iniciar pontuando que o assistente social é profissional da área de saúde, segundo essa resolução, né? E iniciei esse trabalho, conforme disse a vocês, na saúde, no ano de 2007. Portanto, são 13 anos em que eu executo minha prática no Ernesto Simões. Já passei por diversas experiências lá, mas no momento é no trabalho direto mesmo em que eu me encontro, né? E o Ernesto Simões, ele é um hospital que sempre foi com a característica de urgência e emergência, né? Então, a característica do Ernesto Simões justamente é ser um hospital que é de urgência e emergência. Então, atendia todo tipo de demanda de doenças que assim viessem. Eram úlceras, eram apendicectomias, né? Que é o apêndice, a cirurgia de apêndice, fraturas, acidentes, situações geradas por violência e toda a ordem de situação que necessitasse de cirurgia e que necessitasse de um atendimento. Então, ele é um hospital público, essencialmente mantido pelo governo do estado da Bahia, né, e atende demandas do SUS, sendo um hospital público, tá? Mas, a partir de 23 de março desse ano, não por nossa escolha, mas motivado pela situação da pandemia, nos transformamos em um centro de atendimento Covid. Se vocês me perguntarem se nós estávamos preparados para isso, nós não estávamos. A pandemia pegou a todos nós de surpresa, enquanto pessoas, e isso não foi diferente enquanto profissional, porque por mais que a gente um pouco antes já tivesse antenado na condição de que iria, né, chegar a algo muito grave, mas não houve esse preparo. As coisas têm acontecido de maneira muito rápida. O fato é que nós dormimos um hospital de urgência e emergência e acordamos uma referência, um centro de referência em atendimento Covid. E isso fez toda a diferença, né? Porque a chegada de uma pandemia, ela modifica a nossa vida pessoal e ela transforma a nossa vida profissional, porque não estávamos preparadas para esse momento, né? Então, fomos pegos de surpresa, sim, né?
porque foi muito abrupta a maneira como tudo aconteceu e vem acontecendo, porque essa prática ela vem se refazendo ainda cotidianamente, né? E o fato do hospital ter se transformado num centro de atendimento Covid faz toda a diferença. Realmente modifica bastante a nossa prática, porque nós éramos um serviço social comum, um serviço social que prestava acolhimento, um serviço social que conversava olho no olho com o familiar, que conversava olho no olho com o paciente, né? Que resolvia demandas pertinentes ao serviço social, que admitia, que entrevistava, que mantinha contatos telefônicos, mas sempre de maneira pessoal, preferencialmente, né? Resolvendo situações diversas, intermediando todo tipo de problema pertinente ao serviço social, né? Então, a chegada da pandemia nos fez rever essas atribuições e trouxe novas competências, né? Novas competências que esse impacto da pandemia na nossa prática, numa velocidade da luz, fez com que necessitássemos nos readaptar, nos reinventar, e temos feito isso a cada dia. Eu tenho aqui colegas que têm nos assistido, né? A nossa coordenadora está aqui presente e outras colegas que trabalham comigo, e é bom que podem confirmar tudo que eu estou utilizando, tudo que eu falo aqui pode ser ratificado por elas, né? Então, a chegada dessa pandemia nos fez criar a necessidade de uma reinvenção, nos reinventar a todo momento e buscar maneiras de dar as respostas, né, da maneira mais condizente com esse momento. Nós temos hoje eu digo cerca porque esse número ele se modifica dia após dia, né? Cerca de 90 pacientes hoje internados, né? Temos 4 UTIs hoje, uma semi-UTI e 2 enfermarias. E no cômputo geral, cerca de 90 pacientes internados, né? Desses pacientes, mais ou menos 45 estão em condição de UTI, sendo que desses 45, cerca de 32 estão entubados e cerca de 50 são pacientes de enfermaria. Eu estou pontuando esse aspecto porque quando eu for descrever algumas condições aqui, vai haver uma certa diferença entre quem está na UTI e quem está na enfermaria, né? Então, como vocês percebem, foram muitas mudanças em curto espaço de tempo, de 2 meses, né? A primeira delas foi a necessidade de cedermos o nosso espaço físico. Boa noite, Patrícia, bem-vinda. E nós tínhamos uma sala na emergência, e essa sala, logo no mês de março ainda, antes mesmo de termos o ofício que nos configurou como centro de referência Covid, essa sala foi cedida para uma outra condição, para uma necessidade de médicos conversarem com familiares. Então cedemos a sala da emergência, desocupamos essa sala, descemos para uma sala mais próxima da administração, e isso já foi uma mudança impactante, porque a gente era acostumada há muito tempo a estar naquele espaço presente, e ceder, né, faz parte desse momento de desapego, tá? Então, outra modificação importante é que hoje os pacientes só entram na unidade mediante regulação, ou seja, não somos mais um hospital de urgência e emergência, porque antigamente nós éramos porta de entrada. Se a pessoa se acidentasse, batesse um carro, né, tivesse um mal súbito, se sentisse mal, fosse acometida por algum tipo de violência, briga ou uma violência por arma de fogo, nós éramos, né, porta de entrada. Mas hoje nós só recebemos pacientes regulados. Boa noite, Fausto. Olá, Bruno, bem-vindo. Gorete, minha amiga linda de Ilhéus, que bom que você veio me prestigiar. Bem-vindos. Hoje nós atendemos pacientes regulados. Então isso também faz toda a modificação na nossa prática, né? Porque esses pacientes vêm de outras unidades hospitalares. Então, trabalhamos mediante regulação. Esses pacientes são registrados, vêm pela regulação, passam pelo registro, né? Esse registro nos concede o telefone da família algumas vezes, e através disso a gente mantém contato com essas famílias para ir estabelecendo o nosso trabalho. E isso já é uma outra diferença.
porque o serviço social passou a atuar de maneira remota, ou seja, presente lá, presencial, porém por telefone. E eu vou explicar isso um pouco mais à frente para vocês, tá certo? Então, o fato de cedermos o nosso espaço foi um grande diferencial, passamos a atender mediante regulação e suspendemos o atendimento presencial. Aí sim, eu chego num ponto crucial de modificação da nossa praxis, da nossa atuação, né? Porque passamos a não ter mais contato pessoal com os pacientes, tá? E até mesmo com familiares, esse contato passou a ser de maneira por telefone, né? Nós acessamos o telefone da família através do registro ou por outra forma que nos chegue esse telefone e nós mantemos um contato para fazer uma anamnese social, que hoje se dá por telefone. Nós nos identificamos, olá, boa tarde, olá, bom dia, eu sou assistente social aqui do Ernesto Simões e gostaria de saber algumas informações sobre o contexto familiar de fulano de tal, né? Então, esse atendimento, ele passou a ser por telefone também, né? E isso daí é um ponto importante da gente conversar, porque muitas vezes esse paciente que chega e está internado, o seu familiar, ele também não tem condição de vir à unidade. A partir de março, nós não estamos mais com visitas e também não estamos mais com acompanhantes, que é outra coisa que modifica a nossa prática, né? Não temos acompanhante e não temos visita. Então a família fica de casa em busca de uma informação, seja do médico ou seja de um contato nosso, por motivo que seja, né? E isso também é uma coisa que causa bastante angústia nessas famílias. Então, nós, profissionais, precisamos nos adaptar a novas tecnologias. Passamos a utilizar o Microsoft Teams, que é uma plataforma que permite que cada enfermaria entre com suas informações, né? E a gente por aquela plataforma, vai se comunicando. A enfermaria 1 vai lá e comunica, preciso falar com o familiar tal. Então entramos na plataforma e dessa maneira, isso aí também foi novo na nossa prática, né? Precisamos ter acesso a novas entradas no sistema. Nosso sistema que nós acessávamos, ele era mais limitado e a partir da pandemia passamos a ter maior abrangência nas informações. Então hoje nós temos informações mais privilegiadas. Boa noite, Fausto. Olá, Thelma, bem-vindos. Nós temos informações mais privilegiadas. Esse sistema ele se ampliou, ele passou a nos dar mais informações. Por exemplo, para que vocês compreendam, nós fazíamos uma visita leito a leito para fazer a lista de pacientes. Ao entrar no plantão, cada um pegava uma prancheta e ia na sala vermelha, olhava, temos tantos pacientes. Íamos na sala amarela, leito a leito. Leito 1, fulano, leito 2, cicrano. Fazíamos toda a atualização da lista. Hoje, essa lista ela é virtual. Nós acessamos o sistema, buscamos a informação ali e por ali vamos atualizando a lista e sabendo, fulano foi transferido, fulano teve alta, fulano saiu, fulano saiu da UTI, passou para a enfermaria, né? É através de uma lista virtual que nós vamos atualizando as nossas informações. Então precisamos ter acesso a outras entradas, né, de sistema. Precisamos também adentrar outros grupos de WhatsApp. Então, a comunicação ela é muito rápida. Então, nós temos, por exemplo, um grupo que nos passa informações sobre óbitos, por exemplo. Vocês podem achar, poxa, mas isso é uma coisa muito nefasta, de fato, né? É uma coisa que pode soar negativo, mas que para a nossa prática é fundamental, porque é a maneira em que nós temos a rápida informação para que aquela família seja informada e venha dar sequência à situação do seu paciente. Então, precisamos ter acesso a outros grupos de WhatsApp. Inclusive, temos hoje um telefone corporativo que também é uma novidade, né, para essa situação.
Viviane aqui nos fala, são as demandas que surgem e que devemos nos reinventar e superá-las, e que eu brilhantemente, mais uma vez, estou me superando. De fato, Vivi, não sou eu, a nossa equipe, né? E aqui eu tenho que tirar o chapéu, de fato, porque a equipe, ela tem buscado de todas as maneiras se adaptar. Nós precisamos adaptar a nossa escala, né? Eu vou falar um pouco disso um pouco mais à frente. Então, é uma reinvenção coletiva, né? De fato, precisamos mesmo criar novas estratégias. Tatiana está me perguntando como é o fluxo de óbito, e eu vou te responder isso já já, Tati, porque para eu não perder o fio da meada, eu vou falar do óbito um pouco mais à frente. Se você puder aguardar aqui na live, eu fico feliz, tá bom? Um outro item que também eu tenho que pontuar foi o uso dos EPIs. Eventualmente a gente utilizava máscaras, porque como era um hospital porta de entrada, por vezes alguém dizia no plantão, olha, tem um paciente com suspeita de BK, tem um paciente com suspeita de meningite, então nós não íamos nos arriscar, né? Então, naquele momento, entrávamos com uma máscara, mas já entrei diversas vezes na UTI sem máscara, para resolver qualquer situação, uma máscara simples. Hoje, a gente não precisa daquele aparato todo de máscara N95, porque não temos contato direto com o paciente, né? Mas utilizamos touca, máscara, luva, que é o que a gente necessita, já que a nossa ambiência é a sala do serviço social. Realmente, Willis, a equipe do Ernesto é top. Você pontua aqui, né? Então, são essas as mudanças, né? Vão surgir outras aqui ao longo do que eu for falando, mas as principais são essas. Então, diante de tudo isso que eu pontuei, ao longo de 60 dias, tantas modificações, né? Que dificuldades eu tive para pontuar? Eu terei para pontuar para vocês. Boa noite, Matheus. Que lindo. Meu filho dos Estados Unidos também nos ouve. Muito obrigado por ter vindo. Areta, bem-vinda, minha nora. Então, que mudanças e dificuldades a gente observa ao longo desse tempo, né? A suspensão do atendimento presencial, gente, é uma mudança muito forte, né? Porque nós éramos acostumados a olho no olho, atendimento, a acolher, ao copo d'água, ao afago, ao toque, ao abraço, né? Não precisava, Alessandra, não precisava. Mas essa modificação do atendimento presencial é um impacto muito grande na nossa prática e também na prática do paciente e da família, né? A família está em casa, em busca daquela informação, né? Entrega o seu paciente, não sabe de que maneira vai recebê-lo, se com vida, se sem vida, porque lamentavelmente algumas pessoas entrarão e não sairão com vida. Eu não posso mentir para vocês que isso não aconteça, porque acontece, estamos diante de uma condição de saúde, né? Então, realmente, de fato, suspender o atendimento presencial foi um impacto muito grande. A gente tem recebido alguns pacientes que dão entrada como ignorados. Isso também impactua, porque às vezes a pessoa tem um mal súbito e tem sintomas gripais, e aí é trazido para a unidade de referência e nós não temos a identidade da pessoa, um telefone de referência da pessoa, né, da família. Então ficamos dependendo da família sentir falta daquela pessoa na sua residência para que venha entrar em contato conosco e e buscar a informação do paciente. Então, recebemos alguns pacientes como ignorados. E aí, quando aquela pessoa não retorna para casa, a família entra em contato e aí a gente dialoga e pode, né, entrar no consenso de passar a depender do diálogo. Porque esse telefone da família é importantíssimo para que os médicos tenham condição de passar as informações, os boletins e as abordagens, né, que são feitas por telefone. Então, outra dificuldade que eu observo que a gente tem é ter que dividir a atenção com muitas coisas. Hoje no plantão, eu tenho que estar atenta ao telefone, ao Microsoft Teams, ao telefone corporativo, a 2 ou 3 e-mails diferentes, porque um é específico para uma coisa, o outro é o do setor, o outro é de outra situação, né? Então, impactua de maneira
também essa questão de dividir a atenção, porque o fluxo ele vem se definindo, né? Ele vem se definindo pouco a pouco. Hoje, por exemplo, já houve modificação. Antes de eu entrar aqui um pouco, já tinha visto no grupo que houve uma pequena modificação do fluxo da passagem do boletim. Então, isso é uma coisa que acontece todos os dias. Eu posso explicar melhor, Viviane, essa questão dos ignorados. Você vai entender, né? Denise está me perguntando como fica meu coração de mãe. Já já eu explico. Precisamos adaptar a nossa escala, né? Temos 2 colegas que residem no interior, então uma foi transferida, né? E a outra fez uma escala 15 dias na unidade, 15 dias não. É cansativo para ela, porque, né, praticamente ela passa aquela quantidade de dias muito presente trabalhando, praticamente dia sim, dia não, ou até 24 horas, dobrando com mais 12, 36, mas para evitar de ficar vindo toda hora do interior, porque não tem transporte, né? E a outra preferiu, né, ser transferida e foi para uma unidade de referência mais perto da cidade dela, que não era muito próxima daqui. Nenhuma das 2 era muito próxima, né? Então, eu também precisei adaptar minha escala. Eu não estou em Salvador no momento, então contei com a colaboração, né, das colegas e da coordenação para me colocar domingos de dia e segundas de noite, porque eu vou domingo, trabalho de dia, fico segunda de noite, e terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu não vou para Salvador, que já é uma maneira de não transitar, né, e não estar indo de um local para o outro. Então, também precisei adaptar a minha escala, né? Então fixei mais meu trabalho aos domingos e segundas. Nós também evitamos o trânsito de pessoas de outro setor na nossa sala, porque, né, qualquer situação é motivo, né, para riscos de contágio. A gente não transita com papel, mas, né, o óbito, algumas coisas que a gente era com papel, hoje não é mais, porque são formas de contágio. Então esse trânsito de papéis foi diminuído, é por isso que foi criado o grupo, é por isso que a gente está no Microsoft Teams, né, por essa maneira, para que esse trânsito de papéis ele seja diminuído, tá? Nós ainda encontramos um pouco de dificuldade em comunicar com as famílias, tá? Como eu pontuei no início, talvez todos não estivessem presentes, mas nós no momento não temos nem visitas e nem acompanhantes na nossa prática, tá? Então isso causa muita angústia. Nós temos famílias que moram no interior, que entregam seu paciente e que retornam para cidades longínquas, para Irecê, para Jequié, para outros lugares, e deixa aquele paciente sob a nossa responsabilidade. Então, há uma angústia, né, para buscar essa informação. Então, a família entrega aquele seu paciente naquele momento e fica sob responsabilidade do hospital. Então, há uma angústia muito grande. Às vezes, essa comunicação é dificultada, né? A família tem dificuldade de telefone, tem famílias que têm uma condição mais difícil, que não estava preparada para essa condição. Entender um boletim médico, que o médico passa. Alguém aqui já me perguntava: Liana, assistente social passa o boletim? Não, não passa. Quem passa é o médico, eu vou explicar um pouco mais à frente, né? Mas esse diálogo, ser compreendido por telefone, é difícil, né? É difícil. Paulinha está me perguntando sobre a carga horária. Nossa carga horária, algumas têm 30, outras têm 40 horas. E no momento, uma outra modificação é que precisamos cobrir todas as noites. Antigamente, a prioridade era o dia. Então, hoje, né, estamos administrando a nossa escala de maneira que se consiga cobrir todos os dias e todas as noites. Então, a maioria tem carga horária de 30 horas e algumas precisaram ter a extensão de carga de 40 para ter alguns plantões a mais, né? Então,
essa comunicação é por telefone com essas famílias, né? Justamente, não entrega o paciente, a gente não tem a certeza de que forma ele vai ser devolvido. Então, o telefone hoje é fundamental, porque até a anamnese social nós fazemos por telefone. Né? E aí vocês imaginam que um acolhimento, você olhando para a pessoa, é dificultoso. Imagine por telefone, né? O quão angustiante é para uma família receber informações por telefone, né? Boa noite, Gel, minha amiga Jerusa. De fato é uma iniciativa que eu estou aqui tentando, né, esclarecer algumas coisas para vocês. Bem-vinda. Mas a informação por telefone, ela causa, de fato, essa angústia, né? Quem está do outro lado, a gente não sabe de que maneira está recebendo, de que maneira está entendendo, né? Então, o número de ligações telefônicas cresceu vertiginosamente, porque a gente usa o telefone para fazer a anamnese. Quando a família tem alguma dificuldade, né, elas ligam para a gente. Andressa está perguntando sobre chamada de vídeo. Ainda não fazemos, Andressa. É uma perspectiva, né? Há pouco tempo agregamos à nossa equipe profissionais também de psicologia e está em andamento essa perspectiva da chamada de vídeo. Por enquanto, o que a gente avançou foi a permissão do telefone para o paciente que está em enfermaria e está lúcido. Né? Em alguns casos, a depender da avaliação clínica, né, alguns pacientes estão podendo ficar com o seu telefone e dessa maneira minimizar um pouco o contato familiar, né? Então, alguém me pergunta aqui se nós do serviço social fornecemos boletim médico. Não, nós não podemos, né? Logo no início da pandemia, não vou negar que houve essa perspectiva. Por desconhecimento, na indefinição do fluxo, veio essa conversa do serviço social se envolver no boletim, né? Mas a equipe, até de acordo com o que o CRES determinou logo no início da pandemia, que as equipes se reunissem e discutissem suas práticas de maneira, né, coletiva, para que demandasse a resolução da situação. Então veio essa perspectiva, mas nós, né, conhecedores da norma, da orientação normativa 003 do CRES, que ela foi lançada logo no dia 31 de março, em que pontuava, né, de maneira muito clara e veemente que não é permitido ao assistente social fornecer boletim médico. Então, nós não íamos incorrer numa prática que não era permitida eticamente pelo nosso conselho, né? Então a equipe conversou e a nossa coordenadora entrou em contato com a direção, né? E pontuou essa indisponibilidade e de maneira que o fluxo, né, dessa situação passou a ser modificado. Então confirmo que nós não fornecemos boletins médicos, tá? Isso aí está previsto na orientação normativa número 003. Precisamos ter essa normativa em mãos, realmente, né? Paulinha está me perguntando, quando algum colega está suspeito de Covid e precisa ser afastado, a equipe fica sabendo ou só depois da testagem confirmada? Olha, Paula, nosso setor ele não foi testado ainda, né? Nós temos apenas uma colega que trabalha noutra unidade que já foi testada, ainda não fomos. O que eu acompanhei do boletim da CESAB é que houve uma testagem no Ernesto de 70 pessoas, em que 10 foram confirmadas como positivas. Mas isso é um dado que eu estou trazendo, que eu peguei em pesquisas minhas, né? Não houve uma clareza de informação, nem é algo que me foi dito, não. É eu que estou trazendo, eu costumo olhar o boletim epidemiológico do Covid e aconselho que vocês também o façam, né? Isso aí está disponível, vocês botam lá saude.ba.gov.br e tem várias normativas e tem a informação real, né?
a informação real. Eu pude ver que, por exemplo, hoje, nós em Salvador temos 16.917 casos ativos, sendo que 7.144 estão em Salvador. Hoje, nós temos na Bahia 52 assistentes sociais oficialmente, né, acometidas pela Covid. É o que consta no boletim da CESAB. Se vocês me perguntarem se é mais, se é menos, eu não posso confirmar, né? Possa ser que seja mais, porque pode haver subnotificação. Poderemos ter colegas que tiveram sintomas leves, poderemos ter colegas que, né? Mas hoje o boletim epidemiológico nos mostra que 52 colegas assistentes sociais foram acometidas, né, pela Covid. E os leitos hoje estão 69% ocupados. Tudo isso eu vi no boletim, né? Tivemos 609 óbitos na Bahia, sendo 465 em Salvador. Então, tudo isso está no boletim epidemiológico que consta lá no espaço da CESAB, né? Então, o que mais que eu tenho para dizer para vocês, né? Hoje, qual é a demanda mais premente no nosso atendimento? Paulinha está me perguntando sobre o óbito. Eu vou chegar nele já, tá certo? Fazemos a anamnese, né, que é a entrevista social, e essa anamnese hoje é por telefone, tá? Identificamos quem é a pessoa de referência daquele paciente para que tenhamos condições de passar informações clínicas diárias pela equipe, né? Sensibilizar a família. Então, identificamos quem é a pessoa de referência e damos as orientações de que essa pessoa necessita. Passamos a ter esse contato com esse familiar, né? E falamos um pouco sobre a questão do isolamento, né? Porque assim, o que a gente precisa entender é que aquela pessoa que está em casa, muitas vezes ela também está de quarentena. Porque o que desenvolveu o sintoma mais grave precisou ser internado. Mas existem pessoas que fazem parte do grupo familiar e que estão na sua residência. Eu, num desses plantões, recebi um telefonema, por exemplo, de uma pessoa para esclarecer algumas dúvidas pós-alta, né? E conversando com a pessoa me disse, olha, a minha avó, ela está internada aí. Eu estive internada aí e tive alta. Porém, minhas 3 irmãs também estão acometidas, sendo que uma está no Couto Maia, a outra está em tal lugar e a outra foi a óbito. Quer dizer, uma família com 5 pessoas, né? Sendo que dessas, a avó estava em estado grave, né? Essa pessoa já tinha tido alta, a irmã foi a óbito, a outra estava no Couto Maia. Então, observem que é uma, né, situação bem delicada, né? Então, a nossa prática hoje é fazer a anamnese por telefone, atualizamos essa lista telefônica, e isso daí passou a ser fundamental, né, na nossa prática, porque o número de telefone é de fundamental importância para que as pessoas tenham acesso, o médico tenha acesso, né, à informação daquela família. Então, atualizar essa lista passou a ser uma coisa assim muito importante, né? Quando há a situação do óbito, a gente também mantém contato com a Secretaria de Combate à Pobreza, que é onde a gente vai, quando aquele familiar não tem condição de sepultar a sua família, então o seu paciente, né? A gente mantém esse contato por telefone, passa algumas informações, faz um breve relato social e a Secretaria de Combate à Pobreza nos informa se aquela pessoa está dentro da condicionalidade e libera o benefício. Então, damos a orientação à família e a família se dirige ao local devido para dar seguimento à sua situação, né? Também fazemos muitos relatórios. Hoje, gente, com a indisponibilidade da família estar presente no hospital, né, depende muito da nossa informação para o relatório. Por exemplo, o paciente melhorou, precisou ser transferido quando inaugurou, por exemplo, o Hotel Riverside. Teve uma tarde que eu fiz 12 relatórios sociais,
Porque a família não pode vir para não sair de casa, muitas vezes porque o familiar também está adoecido, né? E por conta da proibitiva mesmo do paciente não ter o acompanhante. Então, o que faz com que esse fluxo ande é o relatório. Então, a gente resume a vida daquele paciente, coloca o telefone ali e direciona para outra unidade, sabendo que o colega da outra unidade vai dar sequência àquela situação, né? Da maneira mais coerente possível, tá? Quando houve aquela epidemia nas obras sociais de Manduci, recebemos muitos pacientes também, e também quando houve um incêndio no Hospital Espanhol. Então são demandas rápidas, que a gente precisa, né, responder correndo. Então não tem tempo para brincadeira, né? Não tem tempo para brincadeira, são demandas rápidas e que a gente precisa dar conta daquilo naquele momento, tá? Eu vou pontuar, né, a situação do óbito, porque algumas pessoas me perguntaram aqui como é que acontece essa situação do óbito, gente. Tanto o boletim médico como a condição do óbito, ela é pontuada pelo médico, porque a família vai querer saber do que a pessoa morreu, né, detalhes daquela situação, por mais que eu saiba o que é uma parada cardíaca, mas não é o assistente social, o profissional que é adequado para esse tipo de demanda, né? Então, essa situação do óbito, ela é tratada pelo médico, né? Hoje, é claro que há modificações diárias, né? Uma hora é uma coisa, daqui a pouco aquele fluxo, porque a gente está tentando acertar, né? A gente está tentando, de alguma maneira, acertar naquela condição. Então, esse fluxo, ele se modifica, né? Mas não é o assistente social, o profissional, e isso eu digo, vocês podem pesquisar, que ele já não era, desde dos parâmetros de atuação do assistente social, né? Que é uma norma de 2009, e mais recentemente essa orientação do CRES, que é exclusiva para pontuar a negativa do assistente social estar envolvido na condição de óbito, tanto quanto na condição do boletim médico, né? Então, são essas duas condições que mais as pessoas têm perguntado aqui, né? Alguém perguntou sobre a testagem, eu já respondi, foram testadas pelo boletim, né? 70 colegas, e desses 10 testaram positivo, né? Então, sobre a carga horária eu já falei. Deixa eu voltar um pouco aqui para ver se eu passei alguma pergunta. Então, Roseli Nascimento perguntava, né, sobre o óbito, eu já respondi. Essa questão do óbito, ela é do médico, Roseli, só reafirmando mais uma vez, né? É o médico quem pontua, tá? Paulinha, mais uma vez eu volto aqui. Você diz aqui que quando algum colega de trabalho está suspeito e precisa ser afastado, a equipe fica sabendo. Como não houve nenhuma contaminação na minha equipe, eu não posso ter assim a certeza de te dizer como isso acontece, porque graças a Deus somos 10, né, a nossa coordenadora e mais 9 colegas, e todas estamos saudáveis. Então, já se pergunta, Liana, se é uma doença agressiva, por que tem que ser registrado? Eu não entendi o que tem que ser registrado, Jace Santos Araújo. Se você puder repetir sua pergunta, eu agradeço, tá? Gislana está me perguntando, depois da notícia do óbito, que tipo de assistência se estabelece? Gislana, olha, depois é mais difícil a gente acompanhar, porque como a demanda é muito grande, somos só 9 profissionais, a gente não tem como ficar voltando
há fatos já acontecidos. Lamentavelmente não temos, né? Às vezes acontece da família precisar de uma orientação, de esclarecer uma dúvida. Eu lembro de uma família recentemente que eu encaminhei para a Secretaria de Pobreza porque não tinha condição, e ela ligou de volta porque não estava achando, né, o cemitério específico para fazer o sepultamento. A gente demandou mais algum tempo naquele atendimento, mas é bem verdade que não dá para a gente voltar, né, para fazer o atendimento momentâneo e ainda fazer um pós-atendimento. Seria o ideal. Talvez o dia que a gente tiver mais pessoas na nossa equipe, né? O Ruth pergunta: como vocês intervêm sobre o paciente que não pode receber visita? Então, para mim, esse é o momento mais difícil, eu imagino, né? Porque o paciente já está com dúvidas na sua cabeça, já está sentindo coisas diferentes. Muitos desses estão em enfermaria, mas cursam com falta de ar, cursam com insuficiência pulmonar, né? Então, situações desagradáveis e sem condição de estar, né, a todo momento em contato com a sua família. Eu já presenciei médicos passando o boletim, né? E eles trazem recado. Isso é interessante. Liga para a esposa e fala: olha, seu fulano mandou dizer que a senhora, olha isso, resolve isso. Isso é uma questão humana. É uma questão humanitária, né? Então eu achei bastante interessante a maneira desse boletim ter sido passado, né? Thelma coloca que ela vê em reportagens que muitos familiares reclamam, né, da falta de contato com o hospital. E eu não vou negar que isso não aconteça, Thelma. Realmente acontece, tá? E acontece todo dia. Hoje, por exemplo, eu vi as colegas que estavam no plantão pontuando no grupo: olha, fulano ficou sem boletim, cicrano ficou sem boletim. Mas também tem uma norma que os médicos tentam 1 ou 2 vezes, no máximo 3. Se a família não atender, ele não pode dispor do dia todo dele para aquilo. O médico vai parar ali, digamos que ele tem 8 ou 10 pacientes para atender, né? Então ele vai ligar uma vez, vai ligar 2. Acontece muito do médico terminar, ligar, não conseguir falar com a família, passar meia hora, a família: eu recebi uma ligação aqui. Eu digo: bom, mas agora o médico não tem mais condição de te ligar, você vai aguardar o boletim de amanhã. As pessoas às vezes não prestam atenção, deixam o celular no vibracol, né? Estão ocupadas naquela hora, coincide, sei lá, pode estar num banho. Então, quem tiver paciente internado tem que ficar prestando atenção no seu telefone todo o tempo, né? Todo o tempo à frente dessa situação. Dene diz que tá amando. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E, enfim, são muitas, como vocês observam. Boa noite, Lísia. Que bom. Minha amiga está lá na Espanha e está aqui ligada na nossa conversa. Bem-vinda, Lísia. Que bom que você veio. Feliz em te ver aqui. Então, Jerusa pergunta: e a testagem dos familiares? Qual é a orientação? Jerusa, a orientação que a gente dá é que esse familiar ele só vai ser testado se ele também for sintomático. Aí você me pergunta: mas e as pessoas assintomáticas? Eu posso ser uma. Infelizmente, qualquer um pode ser. Mas o protocolo, e nós trabalhamos em cima de protocolos, né, é orientar para que aquelas pessoas que tenham sintomas, elas se dirijam ao posto para atendimento e possível testagem, né? Boa noite, Rosângela. Muito obrigada por ter vindo. Rosângela já trabalhou conosco, hoje não está mais na unidade, mas está aqui assistindo, elogiando, dizendo que eu sou uma profissional aplicada. Obrigado, Rô. Minha amiga Bira dá parabéns e fala que a live foi esclarecedora para essa atualidade. É verdade, Bira, porque quando a gente menos espera, né, cada vez mais a doença está se aproximando das famílias, da gente. Era uma coisa distante, mas hoje eu já acompanho aqui esposo de amiga minha, irmão de amiga minha, como a própria Jerusa acabou de pontuar aqui, né? Já temos a proximidade da situação. Graças a Deus na minha família não houve, mas pode haver, né? A gente tem que estar preparado. Então tá chegando no nosso círculo de amizade. Então a gente precisa estar antenado, né? Sabedor que se houver a condição, né? Eu tenho uma pessoa próxima que está no UTI de um hospital particular, bastante grave. Então eu tenho dado suporte
a esposa dessa pessoa. Porque ela também foi acometida, mas da maneira leve, né? Mas no esposo veio da maneira agressiva. Então, a pessoa tem dúvidas, né? Até esse próprio boletim, às vezes eu preciso clarear qualquer situação, porque, né? Não é de fácil entendimento para todas as pessoas. Eu não vou dizer que seja fácil. Boa noite, Lil. Minha amiga Lil, um beijo para você. Olá, Sil, bem-vinda. Minha amiga Cláudia também está aqui presente. Eu que agradeço por você ter vindo, Claudinha. Minha amiga Kelly, aqui presente. Anne fala, isso, já tem. Ana Cláudia, minha amiga linda, também está aqui. Já tem resolução do Cefes garantindo isso. Exato. Tem resolução e aí todos profissionais temos que estar antenados, né? Para estar fazendo a nossa prática dentro. Jerusa está dizendo que essa live foi bastante elucidativa, né? Que nos coloca a serviço de informar as pessoas, sobretudo sobre essa situação que é relativa à vida de todos nós, inclusive, né? Eu estou falando de um aspecto profissional. Eliana pergunta, o médico informa por telefone? Sim, Eliana, todo boletim médico é passado por telefone. Se vai entubar o paciente, se agravou, se melhorou, se necessita de um exame, às vezes precisa de um exame prévio. Então o médico entra em contato, pede que a família escaneie. Olha aí a dificuldade. A família que nem sabe utilizar bem o celular, né? Como é que vai saber escanear um exame, escanear um laudo? São novos tempos, né? Então tudo é por telefone. O boletim é por telefone, a informação de óbito também, tá? Tudo por telefone. Exato, Viviane. Não é nossa atribuição nem óbito nem boletim médico, tá? Só confirmando isso aí. Isso vocês podem pesquisar. Isso vem desde a resolução do parâmetro de atuação de 2009, já pontuava, né? Eu já lecionei a disciplina saúde lá na Unime e isso daí é muito, muito claro. E agora, mais recentemente, a resolução atual de 2020, ela é exclusiva, 003, pesquisem aí. Orientação Cefes 003 de 2020. Que ela pontua sobre isso, tá? A Adriana pergunta, o médico informa o óbito via telefone? Adriana, alguns médicos fazem isso de maneira presencial. Esse fluxo, ele está ainda em andamento. Tanto que nós cedemos a nossa sala de emergência para a notícia de óbito, certo? Mas o ideal é que isso aconteça. Que esse óbito, ele seja, na verdade, ele estava sendo presencial, né? Mas em algumas condições os médicos têm conversado algumas coisas por telefone, mas existe uma sala para essa conversa, talvez pelo crescimento do número de pessoas, né? Para não trazer pessoas da rua para dentro da unidade, que observe que isso também é um risco, né? A pessoa que vem, por exemplo, vocês viram que recentemente houve um surto no Hospital Português, né? Porque crianças em UTI. A mãe precisa ver essa criança. Então, uma dessas mães, no fluxo de ir e vir, terminou, ou deve ter terminado, trazendo o vírus para a unidade, né? Então, contaminou profissionais, né? Levou a óbito um bebê, porque crianças em UTI já têm uma situação prévia, né? De dificuldade, geralmente respiratória, então realmente acontece dessa maneira. Então, Adriana, em algumas contingências esse óbito ele é presencial. Existe uma sala em que esse médico conversa. Porém, de ontem para hoje eu tenho visto que vai haver uma mudança de fluxo. Porém, eu não vou falar ainda porque é algo que está em andamento, né? Então eu prefiro deixar para falar isso numa outra live, se assim vocês permitirem, que a gente converse outro dia, tá? Já se perguntou, Liana, a vida de vocês mudou muito? Mudou, claro, a nossa vida pessoal muda já. Se a nossa vida profissional muda também. Nós não podemos ficar alheios a uma situação, né, que diz respeito a todo mundo. Então, se a vida muda, a profissão também muda. E minuto a minuto a gente precisa estar a par dessas modificações, né? Minha amiga Gorete, parabéns, diva, confirmando a sensibilidade, segurança e importância. Você é suspeita, né, menina, para falar, mas tá tudo certo.
Paulinha pergunta, vocês enviam o relatório para todo paciente transferido? Sim, Paulinha. Especialmente porque hoje esses pacientes vão transferidos sem família. Então, é o relatório, o diferencial, né, que vai mostrar um resumo da vida social daquela pessoa e o contato do familiar para que o outro hospital entre em contato. Então, o relatório ele passou a ser uma obrigatoriedade. Então, qualquer paciente que seja transferido, ele vai mediante relatório. Um beijo, Fafá. Saudade de você também. Tatiana coloca, trabalho no hospital que uma criança faleceu com suspeita de Covid e a enfermeira solicitou a presença do assistente social na unidade. Bom, aí eu não sei qual é o detalhe da situação, entendeu, Tatiana? E não sei como é a prática do assistente social nesse hospital. Eu estou falando a partir da minha vivência no Ernesto Simões. Então, eu não posso responder pela conduta de colegas em outras unidades, tá? Então, peço desculpas por isso. Zaira pergunta também sobre o óbito. O óbito, como eu já pontuei, existe o trâmite dele ser informado presencialmente, mas possa ser que em alguma contingência, né, o médico converse por telefone, porque ele já vai preparando a família para a gravidade. Por exemplo, esse amigo que eu acompanho no hospital particular, o médico, ele só está faltando eu dizer, olha, aconteceu, porque cada dia ele vai, eu queria ter uma notícia melhor, mas eu não tenho, então eu estou acompanhando de perto essa situação, né? Então digo a vocês que o telefone é uma maneira bem importante de conversar, tá? Sandra pergunta se eu já fui discriminada, se eu já vivenciei alguma discriminação por conta de Covid. Que eu saiba, não, Sandra. Se alguém se afastou de mim por conta de Covid, eu nem vi e vou até agradecer, porque se eu não sentir falta, é alguém que não era importante para mim. Meus amigos estão aí, minha família também, me ama de toda maneira e eu me cuido muito. Então, discriminada eu não fui não, viu? Se alguém me discriminou, querido, eu nem vi. Deixa ele lá que eu fico cá. Anne está perguntando se o hospital contribui para o desenvolvimento do trabalho profissional. Não fomos treinados ainda. O hospital está preocupado, sim, em definir fluxos, tá? Mas assim, existem coisas muito importantes, mais até do que nos treinar agora. Eu é que sou uma pessoa curiosa, estudiosa, então eu leio muito, pesquiso, vou atrás, não espero a informação vir para estar aqui conversando com vocês. Eu olhei boletins, eu trouxe dados, então eu sou uma profissional antenada, seja na saúde, na socioeducação ou na docência, tá? Jaqueline pergunta, e o procedimento do cartório, quem orienta? Quem orienta isso, geralmente é a funerária, mas nós também esclarecemos. Quando acontece o óbito, a gente diz à família qual é o trâmite. Olha, a partir daqui, você vai escolher a funerária da sua preferência e vai ser assim, assim, assado. Se esse corpo precisar ser translado para uma outra cidade, tem todo um trâmite. Hoje, os sepultamentos, sejam Covid ou não Covid, estão modificados. Vocês sabem que não é recomendado ir a cemitério. Então, lamentavelmente, nossos entes que morrerem por agora, né, eles não vão contar com o nosso carinho, porque não é indicado, tá? Mas geralmente quem faz isso é Pois é, minha amiga Flor está aqui também, se identificando como psicóloga, mas ligada aqui. Ela é psicóloga, mas ela é bem social, né, amiga? Porque eu sei como foi seu trabalho lá na Fundac. Ela hoje está aposentada, mas prestou grande serviço à socioeducação. Minha amiga Bira chamando o Gorete para conversa e dizendo que eu, de maneira competente, estou falando aqui do meu trabalho. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Anne, boa noite. Que bom que você veio. Bem-vinda. E o Willi está pontuando, né, que lamentavelmente hoje, eu não queria nem tocar nesse ponto, mas já que ele trouxe, tivemos a notícia do falecimento de um colega, né, a primeira baixa que foi dada, um colega que trabalha administrativo, mas que com certeza é muito triste e lamentável, né, e eu não poderia deixar de pontuar esse aspecto aqui.
faz parte da nossa realidade, mas não deixa de ser triste. Era uma pessoa muito querida lá no hospital. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Desmistificando o atendimento, esclarecendo nossas dúvidas. Já esclareceu. Eu quis falar, como a doença é grave e precisa ser regulado? Sim, se precisa, porque a gente não atua por emergência. Então, essa pessoa vem de uma UPA ou vem de um outro hospital. Nós hoje só recebemos pacientes regulados, tá? Se a pessoa estiver no hospital e precisar falar com o serviço social, é possível? Sim, nós disponibilizamos o telefone do serviço social logo no primeiro contato, tá? Então,